Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez nesta manhã de sábado para adorar ao Senhor juntamente com você e com toda a sua família. Eu creio que esse tempo que passaremos juntos será muito proveitoso na sua vida. O nosso programa prioriza sempre a Palavra de Deus. Portanto, desde já, eu convido você a abrir comigo no livro de Mateus 25, 33 e 34, que nos diz: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje nós vamos tratar de um tema que intriga muita gente e várias pessoas têm a seguinte dúvida em seu coração: existe mesmo o céu e o inferno? E se eles existem, qual é o caminho que nos conduz a cada um destes lugares? Tem gente que diz que o céu e o inferno são neste mundo mesmo. Como funciona isso? Assista a mensagem a seguir e obtenha todas estas respostas. E ainda entenda o que fazer para que você tenha uma vida próspera, não somente neste mundo, mas para toda a eternidade. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de feridas à porta daquele e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e ordena a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, e Lázaro somente males, agora ele consolado e tu atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. Ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que os envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Mas Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Irmãos, esta é uma história impactante. Está registrada no livro de Lucas. Fiz questão de usar esse texto porque Lucas era um médico, né? Então ele tinha autoridade para dizer sobre vida e sobre morte. E esse é um texto também que é narrado não por um filósofo, não por um profeta, não por um professor, não é narrado pelo próprio Jesus. É o próprio Jesus que diz todas estas palavras. E talvez exista alguém aqui correndo os riscos que nós vemos nesse texto, porque o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, quer que você e eu percamos todas as bênçãos, todas as vitórias, todas as promessas que Deus tem reservado para mim e para você. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 6,37, que
próprio Jesus nos diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você buscar a Jesus, se você clamar a Ele, Ele vai te fortalecer diante dessa adversidade. Mas algumas pessoas têm feito algo diferente. Jesus não lança ninguém fora. Jesus não repreende nenhum que esteja o buscando. Mas muitas e muitas pessoas têm feito justamente ao contrário. Têm tirado Jesus da vida deles. Têm tirado Jesus do barco deles. Têm tirado Jesus da direção da sua vida. E esse texto, ele nos mostra e nos revela a história de dois homens. Ele nos revela a história de um homem rico e também de um homem pobre, um mendigo. E a Bíblia aqui nos traz e nos deixa algumas lições e mostra que o homem rico, por não olhar para a obra de Deus, por não olhar para os seus irmãos, por não olhar para as obras sociais, não entrou no reino de Deus. E a Bíblia relata aqui que aquele homem pobre então participa do reino de Deus. E é sobre essas coisas que eu quero falar com você. A nossa oração é que você seja próspero, que você seja engrandecido, que você seja exaltado, não somente neste mundo, mas que você venha herdar a vida eterna, mas que você venha ter a sua salvação. De que adianta você ser próspero aqui? De que adianta você ser rico aqui e não entrar no reino de Deus? É sobre isso que eu quero falar com você. E talvez você está num estado de pobreza, mas eu quero te dizer, fique firme, porque Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua situação, e você será próspero nessa terra, e também vai participar da vida eterna. E nós vemos nesse texto aqui, irmãos, algumas lições, né, que Jesus nos ensina. A primeira delas é como que funcionam as coisas aqui na terra e como funcionam ali na eternidade. Jesus Cristo nos conta a história desses dois homens, o rico e o pobre. E a Bíblia diz aqui, a partir do verso 19, que o rico se vestia com púrpura e linho finíssimo. A Bíblia diz ainda que na casa deste homem rico havia muitas festas. A Bíblia diz que haviam festas esplêndidas. Ele estava sempre envolvido com festas, com coisas e muitas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que existia um outro homem de nome Lázaro. O do rico ele não cita o nome, mas o outro ele cita. Diz que havia um outro homem chamado Lázaro, que era mendigo e vivia à porta deste homem rico, clamando pelas migalhas de pão que caíam da sua mesa. A Bíblia diz que além desta dificuldade, a Bíblia registra também que ele era cometido de muitas feridas e que os cães vinham e lambiam as suas feridas. A Bíblia continua dizendo que ambos morreram, que ambos faleceram, e o mendigo foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E a Bíblia também diz que o rico foi sepultado, mas foi para um lugar de tormento. E no verso de número 23 fala que era realmente o inferno. Bom, meus irmãos, eu quero te dizer e esclarecer algumas coisas aqui. Que nós não queremos dizer que o pobre foi para o céu porque era pobre. O pobre não foi para o céu porque era pobre. Porque pobreza não é sinônimo de humildade. Pobreza não é sinônimo de salvação. Conheço muitos pobres que são pobres, mas são orgulhosos. Conheço muitos pobres que são pobres, mas continuam pecando. Conheço muitos pobres que são pobres, mas não aceitam ainda o Evangelho de Jesus Cristo. E também, irmãos, a riqueza não é sinônimo de perdição, não é sinônimo de inferno. Conheço muitos ricos que são humildes. Conheço muitos ricos
que são pessoas tementes a Deus. Então, o grande problema aqui, a grande questão aqui nesse texto, é que o rico não tinha tempo para a obra de Deus, não tinha tempo para Deus. E às vezes Deus prepara algumas situações, algumas questões, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Então eu quero deixar muito claro para você que a questão de entrar no reino de Deus não é uma questão de ter ou não ter, não é uma questão de ter ou não ter riqueza, não é uma questão de ser ou não, de ter ou não ter propriedades. Mas a grande questão para entrar no reino de Deus não é uma questão de ter, mas é uma questão de ser. Você precisa ser santo. E nós vemos aqui então, irmãos, que o rico na sua vida não tinha espaço para Deus. O rico na sua vida não tinha, era muita festa, eram muitas atividades, eram muitos compromissos, eram muitas questões, né, que não havia espaço para Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 6 em diante: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o pobre estava doente, e isso também não é sinônimo de salvação, mas sim, você reservar um tempo para Jesus, você reservar um tempo para o Senhor, você colocar tudo que você tem nas mãos dele, colocar a sua vida, colocar a sua família, as suas finanças, a sua saúde, e certamente o seu barco será dirigido pelo Senhor. Às vezes nós devemos conduzir a nossa vida espiritual e as demais áreas da nossa vida como se fosse um semáforo de Jesus. É Ele que vai dizer para você: quando está verde você pode avançar. É Ele que vai dizer quando está amarelo e você tem que ficar em alerta, porque pode ter sintoma de pecado ali naquela situação. E é Ele que vai dizer quando está vermelho e você deve parar. Você deve parar, porque se você avançar, haverá um acidente espiritual. Então, que Jesus possa ser o semáforo da sua vida e Ele venha conduzir toda a sua casa. Como está escrito, irmãos, no livro de 2 Coríntios 5,17, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Coloque tudo nas mãos de Deus. A questão não é ter, mas a questão é ser. E aí, irmãos, para ser, eu quero te dizer que a porta é estreita. Quero te dizer, a porta é estreita. A Bíblia diz que a vida cristã não é fácil. Aliás, Jesus não enganou ninguém. Fica firme, irmãos. Você tem certeza de chegada, mas a sua viagem, a sua trajetória será uma trajetória de batalha. Isso não foi deixado aqui por acaso. Esse texto não foi deixado aqui quando fala de céu e fala de inferno. Isso aqui não foi deixado aqui por acaso. É para que você tenha certeza que é preciso, às vezes, mudar o seu posicionamento. É preciso, às vezes, você rever algumas atitudes. Talvez você que está muito ansioso com as coisas desse mundo, mas se preocupe também com as coisas lá do alto. Se preocupe também com a sua vida espiritual. É difícil, irmãos, é difícil às vezes ser cristão. Lá no seu trabalho, você falar de Jesus, você se identificar como um cristão. Às vezes lá na faculdade, você dizer que é cristão, às vezes você vai passar como careta, vai ter zombaria, vai ter perseguição, vai ter levante, porque estreito é o caminho e apertado. Mas você vai ser conduzido a uma terra de vitória. E quando você fechar os olhos dessa vida, quando o sopro da vida lhe for tirado, quando você partir dessa, você vai fazer como fez Davi: ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: fique firme, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. Você vai passar pela porta que conduz à perdição, e você vai chegar ao seu destino. Não podemos negar, irmãos, que o outro caminho existe. Não podemos negar que o inferno existe. E eu quero dizer, o que é o inferno? O que é o inferno? Tem muitas pessoas, essa é uma outra lição que esse texto nos dá. O que é o inferno? Porque muitas pessoas querem dizer que o inferno não existe, mas é preciso estar vigilante, é preciso estar atento. O caminho é largo, o caminho é atraente, o caminho é espaçoso, o caminho é fácil, é sedutor, mas a Bíblia diz que é uma luta constante. Você vive constantemente. Você levanta de manhã e aí já surge. Você acessa a internet, o seu telefone, a sua internet, e aí já existe ali as opções. Aí surge aquela palavra que está no livro de Gálatas 5,17, que diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Você quer ser santo, você quer ser salvo, você quer ser separado, santificado, mas existe o desejo carnal, existe a batalha carnal. Então, é uma batalha entre os mundos espirituais. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, porque ele não é leão, é como se fosse um leão, porque leão só existe um, que é da tribo de Judá, é um leão da tribo de Judá, mas ele vive bramando como um leão, tentando cobiça da carne, cobiça contra o espírito, e aquela batalha. Mas se você confessar os seus pecados, se você confessar que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, Ele pode te dar força para vencer esses pensamentos, para vencer esses desejos, para vencer essas situações, e o nome dele vai ser glorificado. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você precisa confessar, você precisa confessar e deixar. Até hoje foi assim, até hoje cirandaram, bagunçaram contra a sua vida, contra os seus projetos, contra os seus sonhos, mas hoje o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas hoje você vai confessar, você vai deixar e vai alcançar misericórdia. Vai sepultar o homem velho, vai sepultar o jovem velho, e vai nascer um novo homem, vai nascer uma nova mulher. Saia dessa vida de engano, saia dessa vida de sujeira, saia dessa vida de mentira, saia dessa vida de justificativas e explicações. Às vezes a gente quer explicar, quer transferir, quer justificar os nossos erros nas outras pessoas e nas outras situações. As pessoas sempre ficam transferindo a culpa, as pessoas ficam sempre transferindo as responsabilidades. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: confessa, irmãos, confessa e deixa, que você vai alcançar misericórdia. O pecado tem que gerar em nós rancor, o pecado tem que gerar em nós remorso, tristeza, arrependimento, mas sobretudo mudança, confissão, transformação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então o que é o inferno, irmão? E essa é a lição que eu quero passar para você. Às vezes as pessoas dizem que não tem inferno nem céu. Muitas e muitas seitas, muitas e muitas religiões dizem que não tem, né? Alguns não acreditam, que acham que o que fez aqui vai ficar aqui, o que começou aqui vai acabar aqui, né? Tem algumas até que dizem que
A gente reencarna. Para reencarnar para vir uma pessoa melhor. Eu quero te dizer, então, o que está acontecendo hoje, mensalão, lava-jato, isso, aquilo, como que as pessoas estão melhorando? Se elas estão reencarnando, né? E era para melhorar, irmãos, não acredite nisso. Existe inferno. Tem muita gente que diz que tudo termina aqui. Mas eu quero te dizer, o inferno não está aqui neste mundo. O inferno não está aqui no mundo. Esse mundo poderia ser um céu para você. Esse mundo pode ainda ser um céu para você. A Bíblia diz no livro de Isaías 1,19 que se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, se você obedecer a palavra, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E o inferno, esse lugar de tormento que a Bíblia registra aqui, é um lugar de fogo, é um lugar de enxofre, é um lugar de traição, e é um lugar de tristeza, de pranto, de sede, mas sobretudo de memória, irmãos. Você vai se lembrar de todas as pregações, você vai se lembrar de todos os louvores, você vai se lembrar do seu pai, da sua mãe, você vai se lembrar do seu avô, de sua avó, quando te dizia o caminho certo, quando te orientava para seguir a Jesus. Vai ter memória, a memória não ficará apagada lá nesse lugar. E a Bíblia diz aqui que este jovem rico também teve memória, e ficou se lembrando de tudo que ele havia ouvido, e ele tinha um desejo de avisar. Mas eu quero te dizer que lá é um lugar que tem uma porta só. Lá não tem muita porta, lá só tem uma porta. E o pior de tudo ainda, irmãos, que a chave está nas mãos de Jesus. A chave desse lugar está nas mãos de Jesus. E para terminar, eu quero te dizer que a sua vida terrena é um passaporte para um e para outro. É aqui nesta vida terrena, é neste mundo que nós vivemos, que será o seu passaporte para o céu ou para o inferno. Então, eu quero te dizer, seja amoroso, seja obediente, seja praticante da palavra do Senhor, seja alguém que cumpre esta palavra. A Bíblia diz no livro de João 15:12, o Senhor Jesus diz: este é o meu mandamento. E ele diz: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Antes haviam outros mandamentos. Antes, ele, enquanto esteve aqui, ele também citou 2 mandamentos: que você deve amar a Deus sobre toda a tua alma, de toda a tua intensidade, todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por fim, ele deixa um último mandamento, e ele diz que você deve amar ao seu próximo, uns aos outros, assim como ele nos amou. Ele está dizendo: ainda que te engane, ainda que te traia, ainda que venham te dar decepções, ame. Ainda que você não tenha razões, ame. Isso é o mandamento que ele nos deixou. E a Bíblia diz, irmãos, e aqui esse texto nos revela algo muito interessante. No verso de número 27 e 28, a Bíblia diz que aquele homem rico disse, e ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que os envie à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava naquele lugar de tormento, e a Bíblia diz que ele queria que fosse autorizado a sua ressurreição, que fosse autorizado ele voltar, ele ressuscitar, para ir lá avisar os 5 irmãos. E aqui nós vemos uma voz profética, e aqui nós vemos algo profético, que é o seguinte: o Senhor está dizendo para você, para mim e para você, existe 5 irmãos hoje que você precisa avisar, que existe céu e existe inferno. Existem 5 irmãos, e esses 5 irmãos são os nossos 5 continentes, com as nossas viagens missionárias. Nós temos que convencer a Ásia que existe céu e existe inferno. Nós temos naquele lugar mais de 60% da população. Nós temos que convencer a Europa, tão marcada pelo ismo,
pelo capitalismo, pelo socialismo, pelo materialismo, pelo imperialismo, pelo socialismo. Nós temos que convencer. E existe um terceiro irmão, que é a América, que é a terra da tecnologia, a terra da riqueza. Existe um quarto irmão, que é a África, que é a pobreza, as doenças, as idolatrias. É preciso convencer e anunciar que existe céu e existe inferno. E existe um quinto irmão, que é a Oceania, os aborígenas, os índios, a Austrália, que é preciso convencer e anunciar que existe céu e existe inferno. É preciso obedecer a palavra. A Bíblia diz aqui que não foi autorizado aquele homem rico ressuscitar e avisar os 5 irmãos. Mas eu quero dizer para você, existe um que ressuscitou e está vivo no meio de nós e que vem aqui para te avisar que você o aceite, que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai mudar a sua história, e Ele vai mudar o seu destino, porque como está escrito no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, obedeça, renuncie ao pecado, confesse e deixa, aceite esse Jesus, mude a sua história, viva um novo tempo na sua vida, e mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender, por meio desta palavra, que é preciso rever algumas atitudes em sua vida. Sejam elas em relação ao seu próximo, mas também examinar qual é o tempo e o espaço que você tem dedicado a Deus na sua vida. Como está escrito no livro de Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Desta forma, comece a perceber que tudo nesta vida possui um propósito e Deus colocou você nesta posição ou nesta situação para abençoar as demais pessoas ao seu redor. Estejam elas no seu trabalho, na sua família ou até mesmo no bairro que você mora. É preciso você estar sempre atento ao que Deus espera de você. E assim, muitas pessoas serão abençoadas e você será ainda mais próspero do que já é. Pois o amor é uma moeda que quanto mais transferimos aos outros, mais nos enriquecemos com ele. Comece hoje mesmo a buscar mais o reino de Deus e a sua justiça, e eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida e de toda a sua família. Vamos agora conferir nossa agenda desta semana e voltamos para orar com você. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Segunda, culto de libertação com o pastor Gilberto. Terça, culto de orações com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres prudentes com a pastora Eliana Molina. E na sexta, culto de campanha com o pastor Reinaldo França. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando, opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.